começa as reuniões clínicas de sexta-feira no Serviço de Neurocirurgia do Hospital Municipal Souza Aguiar, na cidade do Rio de Janeiro. Essa é a equipe que forma o Serviço de Neurocirurgia. Eu sou César Augusto, residente do segundo ano. Esse é o nosso complexo hospitalar, compreendendo o Hospital Souza Aguiar, maternidade, uma unidade de pronto atendimento e o Hemorrio. E hoje o assunto é a medula espinhal, um aspecto praticamente anatômico, uma anatomia mais macroscópica também, tentando fazer algumas correlações com a prática clínica e principalmente cirúrgica. Então, a medula espinhal, o termo medula vem de miolo, né? Ela é o miolo, é o centro do canal vertebral, que se estende desde a junção cérvico-medular até o cone medular, em torno de L1 a L2, isso num ser vivo adulto, que tem normalmente um tamanho nessa idade de 45 centímetros. Em recém-natos, o cone medular pode se encontrar até 1 ou 2 níveis abaixo, em torno de L3, L3, L4. Ela é separada das paredes do canal vertebral pelo espaço epidural, o espaço subdural e o espaço subaracnoide. O espaço epidural compreendendo o tecido gorduroso epidural, o tecido areolar e plexos venosos. O espaço subdural com uma pequena quantidade de líquido apenas para lubrificar esses folhetos. E o espaço subaracnoide, onde a gente encontra o líquor, o fluido cérebro-espinhal. E se estende até ao nível da segunda vértebra sacral, formando assim o saco tecalombar. A gente mostrará um pouco mais à frente. Possui uma forma ligeiramente achatada no sentido anteroposterior, uma forma cilíndrica no sentido anteroposterior, e uma fissura mediana a divide em duas metades simétricas, além de outros sulcos e fissuras que a gente vai ver um pouco mais à frente. E também possui no seu centro o canal central da medula, percorrendo toda a sua extensão, desde da sua comunicação com o quarto ventrículo até o final, até o cone medular, formado por células ependimais. Então aqui, uma figura num corte coronal, a gente consegue visualizar o início da medula na junção cérvico-medular, indo até o cone medular, aqui a 12ª vértebra torácica, em torno de L1, na transição do disco de L1 a L2, a gente vê o cone medular e abaixo disso a cauda equina, né? Falei também do canal central da medula, que a gente não vai visualizar muito nessa figura, mas ele se estende em toda a sua extensão. No cone medular, outra camada que acabei não relatando antes, a pia mater também está intimamente aderida à medula, que seria o quarto revestimento dela. No final do cone medular, ela se transforma no filo terminal e a partir daí ela percorre em direção ao sacro, recebendo depois do hiato sacral prolongamentos da dura mater e depois se transforma no ligamento coxígeo. Além disso também o canal central da medula, que se estende até o cone medular. Aqui no corte sagital a gente consegue ver as relações da medula com a parede do canal vertebral. Então, anteriormente nós temos o ligamento longitudinal posterior, o tecido gorduroso epidural, contemos vasos arteriais e os plexos venosos, dura mater aracnoide, espaço subaracnoide e a pia mater. E aqui atrás a diferença seria, a gente teria aqui o flavum e depois toda essa sequência já falada. No corte axial a gente consegue observar isso novamente, né? Numa visão posterior o flavum, tecido gorduroso com seus plexos venosos e arteriais, dura mater aracnoide, espaço subaracnoide, o líquor no espaço subaracnoide, a pia mater aderida intimamente à medula e anteriormente a mesma sequência. A medula encontra-se, aqui uma vista anterior dessa medula para a gente ver principalmente essas fissuras e sulcos. Na face anterior a gente tem uma grande fissura que a divide praticamente em duas metades simétricas, que é a fissura mediana anterior. A gente também tem um outro sulco não tão visível aqui, mas é onde emergem as raízes ventrais motoras, é o súcleo anterolateral, que percorre também toda a sua extensão. E nós temos aqui na parte posterior a fissura mediana posterior,
que também percorre toda a extensão da medula. E a nível torácico, alto e cervical, nós temos um outro sulco dividindo em fascículo grácil e cuneiforme, o sulco intermediário posterior. E lateral a ele, o sulco póstero-lateral, da onde chegam as raízes sensoriais, as raízes dorsais do nervo espinhal. Então aqui novamente os envoltórios da medula, dura mater, espaço aracnoide, espaço subdural, pia mater intimamente aderida à medula. E uma coisa muito importante são essas pregas laterais no plano frontal, que percorre também toda a extensão da medula, que são os ligamentos denteados ou ligamentos denticulados. São prolongamentos da pia mater que se aderem firmemente à aracnoide e à dura mater. E a gente pode observar, principalmente nessa figura aqui à direita, a relação das raízes, a emergência dos nervos espinhais intercalados com os ligamentos denteados. Isso aqui é importante para nos guiar num ato cirúrgico e também como sustentação da medula nos seus envoltórios. Aqui novamente uma figura mostrando essa fissura mediana anterior, uma visão anterior, com o sulco lateral anterior, onde emergem as raízes motoras ventrais. Foi difícil encontrar peças anatômicas para tentar demonstrar essas imagens desses sulcos da região posterior. Trouxe aqui uma foto de um livro de neuroanatomia, do Ângelo Machado, onde a gente tenta identificar aqui a fissura mediana posterior, percorrendo toda a extensão da medula, até o cone medular. E a nível torácico alto, a partir de normalmente T2, T3, a gente começa a ter um novo sulco entre a fissura mediana posterior e o sulco posterolateral, que é o sulco intermediário posterior. Aqui porque a gente começa a receber nessas regiões fibras dos membros superiores que vão formar o fascículo cuneiforme, que a gente já tinha anteriormente o fascículo grácil com membros dos membros inferiores. Aqui ilustrando a cauda equina. E aqui é novamente uma secção transversal da medula, mostrando a diferenciação desses sulcos. A nível cervical e torácico alto, a gente consegue ver que existe um sulco intermediário entre a fissura mediana posterior e o sulco posterolateral, que é o sulco intermediário posterior. Já a nível torácico baixo, a gente já não tem mais essa divisão, assim como nos níveis lombares. Novamente aqui a gente mostrando essa questão na coluna cervical, coluna lombar, a diferenciação desses sulcos. Isso daqui vai ser interessante no acesso cirúrgico. Aqui a gente traz uma foto intraoperatória, aqui realmente demonstrando, foi feita uma laminotomia, para a gente, foi um caso de um tumor intramedular, aqui já exposta a dura mater, a gente incisa a dura mater no seu eixo mediano, e aqui já rebatida a dura mater. Desculpa um pouco do ângulo da foto, mas apenas para a gente tentar demonstrar a importância do sulco da fissura mediana posterior, que será o nosso guia para a mielotomia nesses casos de lesões intramedulares. Às vezes um pouco lateral a ela, mas sempre medial ao sulco posterolateral, onde emergem as raízes, onde chegam, na verdade, as raízes dorsais sensoriais. Então esse é o nosso guia para fazer uma mielotomia, para casos de lesões intramedulares. E aqui, novamente, aqui observando as duas artérias espinhais posteriores que estão laterais à fissura mediana posterior. Uma questão importante é a discrepância do crescimento entre a coluna vertebral e a medula. Eu tinha dito anteriormente que no recém-nascido o cone medular pode estar a nível de L3, L4, e no adulto a gente encontra L1, L1, L2. Então, durante a vida, a medula crescerá pouco em relação ao crescimento da coluna vertebral. Então, vamos ter uma discrepância dos diferentes segmentos da medula com os seus correspondentes níveis vertebrais. Então, existe uma regra, na verdade, mais uma orientação que é para a gente seguir no raciocínio clínico, em que a nível cervical superior, de C1 a C5, o segmento medular encontra-se um nível seguinte da vértebra correspondente. Então, um processo espinhoso de C4 corresponde ao nível medular de C5. Então, a gente
Já imagino numa lesão nesse nível de C4, eu espero que seja uma lesão a nível medular de C5. No cervical inferior e torácico, 2 níveis seguintes. Torácica baixa, T11 e T12, 3 níveis seguintes. E na prática a gente vê que os segmentos lombares de L1 a L5 são praticamente correspondentes às vértebras de T12 e L1. E os segmentos sacrais praticamente correspondentes à vértebra de L1. Devido a esse crescimento diferenciado, as raízes espinhais abaixo da região cervical dirigem-se para baixo, dirigem para antes de sair para os forames intervertebrais. Uma eu não tinha citado ainda, são 2 dilatações. O calibre da medula durante o seu trajeto no canal vertebral, ele não é homogêneo. Há muitas variações, principalmente nas dilatações cervical e lombar, onde correspondendo aos centros nucleares dos plexos que suprem as extremidades, os nossos principais plexos, o plexo braquial, lombar e sacral. Então aqui a gente consegue ver essa intumescência cervical correspondendo aos plexos que vão nutrir a extremidade superior, a intumescência lombar que vão suprir as extremidades inferiores, e aqui a gente consegue ver essa correlação. Os níveis lombares praticamente em torno de T12, um pouquinho de T11 e L1. Os níveis sacrais praticamente correspondendo à vértebra de L1. Então uma lesão aqui afeta todo o cone medular. Aqui é o exemplo que eu dei de C4, processo espinhoso C4 a nível medular de L5. E, voltando aqui, desculpa, acima da região de C7, as raízes saem acima da vértebra do mesmo número. E abaixo disso, as raízes, os nervos espinhais, saem abaixo da vértebra do mesmo número. Então, a partir desses segmentos medulares, vamos comentar um pouco mais à frente desse conceito, as raízes nervosas anteriores e posteriores são formadas 31 pares de nervos espinhais, sendo 8 cervicais, 12 torácicos, 5 lombares, 5 sacrais e 1 coxígeo. Como a gente já disse aqui, no nível acima de C1 a C7 saem acima da vértebra de igual número e abaixo saem abaixo da vértebra correspondente. E abaixo do cone medular, devido a esse crescimento diferenciado, a gente encontra a cauda equina, que são as raízes mais distais. Correspondem aqui, a gente consegue observar isso. Então, esse exemplo, essa diferença do crescimento é importante na correlação clínica, às vezes, principalmente das protusões discais. Então, a gente tem acima de C7 as raízes saindo acima da sua vértebra correspondente. Abaixo, já aqui ilustrando a região lombar, as raízes, os nervos espinhais saindo abaixo da vértebra correspondente. Isso daqui vai ser importante, principalmente a nível lombar, das diferentes regiões possíveis herniações do disco intervertebral. Por exemplo, quando há uma herniação central nessa região lombar, a gente pega praticamente a cauda equina, pode pegar vários feixes, várias raízes. Já numa herniação extremo-lateral, seria uma das únicas hipóteses onde a gente poderia comprimir aquela raiz daquele mesmo nível. Mas isso geralmente não ocorre. Geralmente o nível comprometido é o nível abaixo do disco vertebral, por exemplo, L5, S1. Geralmente o mais comprometido é a raiz de S1. Ou seja, devido a essa extensão que ela faz saindo abaixo da vértebra correspondente. Seguindo na parte anatômica, a gente vai para o suprimento sanguíneo. Existe um sistema vertical e um sistema horizontal, basicamente. E seriam, no sistema vertical, nós temos 3 vasos nutridores da medula, sendo a artéria espinhal anterior, ramo da artéria vertebral, origina os ramos centrais da medula também, e nutrem praticamente os 2/3 anteriores. Em alguns relatos, ela pode surgir também da paica, e aí isso pode originar num suprimento sanguíneo deficitário às vezes. E a artéria espinhal posterior, dando 2 ramos, também oriundos da artéria vertebral, formam um canal de plexos arteriais na região posterior da medula, nutrindo cerca do 1/3 posterior desta. E o sistema horizontal é feito através das artérias medulares, que
que são ramos ou de cervicais profundas, ou de intercostais, ou de lombares, todos ramos da aorta, esses últimos que eu falei, normalmente cerca de 8 ramos anteriores, 12 ramos posteriores. E a gente tem, muito conhecida, a artéria de Allen-Kiewicz, ou artéria medular magna, que é a maior artéria bulbar, normalmente surgindo entre T9 e L2, normalmente em T10, suprindo principalmente a região tóraco-lombar, mas em algumas exceções essa artéria pode nutrir até 65% da extensão da medula. Então aqui a gente consegue ver as artérias vertebrais numa visão anterior à artéria espinhal anterior, ramo da vertebral. Aqui ela emite posteriormente também as duas artérias espinhais posteriores. Eu vou trazer uma foto mais à frente. E o mais importante, eu acho, é essa ilustração. A gente vê que a artéria espinhal anterior, por si só, ela não é capaz de nutrir a medula em toda a sua extensão. Ela varia muito de calibre. A medula, principalmente a nível de T4 e também de L1, que seriam a transição dessas principais artérias medulares, ela está muito crítica ao surgimento de isquemia. E a artéria espinhal não seria capaz de nutri-la. A gente vê aqui a artéria de Allen-Kiewicz, a grande extensão que ela nutre, podendo chegar até cerca de 65% de sua extensão. Aqui essa foto é uma foto tirada do livro do Netter, apenas para demonstrar esses plexos arteriais que se formam, essas comunicações, essas anastomoses entre as duas artérias espinhais posteriores, que nutrem o terço posterior da medula. Aqui num corte axial, a gente mostrando essa anastomose entre as artérias espinhais posteriores e anteriores com as artérias radiculares, que são ramos das artérias medulares, ramos da aorta, no caso aqui no nível torácico, de uma aorta torácica e de uma artéria intercostal. E já no suprimento sanguíneo mais intrínseco, a gente vê a artéria espinhal anterior emitindo o ramo medular central e nutrindo praticamente cerca de 2/3 da medula. E aí essa artéria é muito importante, por exemplo, no caso de uma isquemia da artéria espinhal, onde a gente vai ter comprometimento da função do sistema piramidal, das funções do espino talâmico também, com preservação da função da sensibilidade profunda, já que essa região do terço posterior é nutrida pela espinhal posterior. A drenagem venosa praticamente acompanha o suprimento arterial. E a gente também a divide em sistema vertical e sistema horizontal. O sistema vertical, aqui diferentemente, são basicamente duas veias, a veia espinhal anterior e a veia espinhal posterior. A veia espinhal posterior de grande importância cirúrgica, a gente sempre tentando fugir desta veia no ato cirúrgico, no caso de uma mielotomia, por exemplo. E o sistema horizontal, as veias radiculares ou anéis venosos, a gente vai ver para onde eles levam. Então, a gente consegue ver a veia espinhal anterior, veia espinhal posterior, drenando para as veias radiculares e essas drenando para as veias medulares ou os anéis venosos. Esses anéis venosos podem drenar para o plexo vertebral interno posterior ou anterior, que formam o plexo de Batson. É importante ressaltar que a drenagem venosa da medula se faz por veias avalvulares, e isso tem uma importância clínica, às vezes para a disseminação de doenças até infecciosas, como por exemplo uma cisticercose, ou também metástase, principalmente metástases prostáticas, que não há válvulas, mas esse sistema avalvular define-se pela necessidade da medula não ter uma grande alteração de pressão venosa aqui. Então, se há uma obstrução em algum fluxo, ele pode desviar o seu fluxo e manter a pressão venosa praticamente constante. E aqui a gente vê, novamente, esse pode drenar para os plexos vertebrais internos ou ainda drenando para as veias, no caso cervical, elas drenam para as veias vertebrais
e aí cervicais profundas, vertebrais subclávia, no nível tóraco-lombar, drenando para as veias hemiásicos e caindo na veia cava superior, nível mais lombar, podendo drenar para a veia cava inferior. Entrando um pouco na estrutura mais microscópica da medula, a gente vai falar um pouco sobre o parênquima medular, que consiste em uma substância cinzenta no seu centro, em forma de H ou uma borboleta, que contém células nervosas e é circundada por uma substância branca constituída de fibras nervosas descendentes e ascendentes longitudinalmente. No centro da substância cinzenta, como eu já havia dito, o canal central formado por células ependimárias que percorre toda a extensão da medula e termina no filo terminal. Unindo as duas metades da medula há uma comissura formada por substância cinzenta central que é circundada pela substância branca. A substância branca é dividida em funículo posterior, funículo lateral, anterior e os funículos intrínsecos. O funículo posterior a gente já viu que é a nível torácico alto, ele acaba se dividindo em fascículo grácico uniforme pelo sulco intermediário posterior. Substância cinzenta contém neurônios, fibras nervosas, neuróide e vasos sanguíneos e é dividido em corno anterior ou coluna anterior, corno ou coluna posterior e coluna ou concavidade lateral. No corno anterior a gente divide, a divisão basicamente seria corno ou coluna anterior motora e corno ou coluna posterior sensorial. E existe um arranjo somatotópico muito importante na questão das lesões medulares, em que os músculos do tronco e os músculos mais proximais estão mediais nesse arranjo. Os músculos dos membros estão mais laterais, porque recebem nas dilatações cervicais lombares as fibras dessas regiões. E músculos extensores são mais ventrais que os flexores e músculos proximais mais rostrais do que os distais. Então aqui a gente consegue ver a substância cinzenta com a coluna posterior, coluna ou concavidade lateral e a coluna anterior. Substância branca formada pelo funículo posterior, funículo lateral e funículo anterior, e esses são os fascículos intrínsecos da medula. Aqui brevemente expondo os principais tratos descendentes e ascendentes da medula, né? Principalmente aqui o trato córtico-espinhal. A gente já disse então da questão do arranjo somatotópico, então de membros superiores, tronco e membros, membros inferiores, tronco e membros superiores. Aqui também a mesma coisa, músculos extensores mais ventrais que os músculos flexores. Isso é importante para a gente entender a clínica de um paciente com uma lesão medular. E os principais tratos ascendentes, né? Principalmente relacionados então à função sensorial. Acho que não é o intuito da aula entrar no detalhe disso, apenas para ilustrar, a gente ter o conhecimento. Aqui também seria um arranjo dos grupos de neurônios na substância cinzenta que acompanham toda a extensão da medula, tanto cervical quanto mais baixo, tóraco-lombar. A gente consegue ver que tem a mesma disposição de grupos de neurônios. E um conceito para finalizar do segmento medular, onde cada segmento dá origem ao par de nervo espinhal misto, motor, sensitivo e autonômico, formado pelas raízes anteriores e posteriores. A raiz anterior, como a gente já disse, são axônios motores e também autonômicos, e apenas a acetilcolina funciona como neurotransmissor. Já a raiz posterior a gente dividiu como sendo sensorial, e diversos neurotransmissores estão envolvidos nas suas sinapses. Após sair do forame intervertebral, o nervo espinhal divide-se em ramos primário e anterior e posterior. Os posteriores vão suprir a pele das costas e os músculos para os espinhais. Os ramos anteriores vão suprir os seus miótonos e dermátonos correspondentes. E a função motora de cada segmento ela é influenciada por impulsos suprassegmentares. Mas é importante também que cada segmento exerce sua função isolada. Cada segmento tem o seu controle sobre um músculo correspondente, sobre o tono muscular daquele segmento. Então aqui uma ilustração da definição do segmento medular, onde a cada segmento a gente tem as raízes posteriores, anteriores
e vão gerar um nervo espinhal misto. E aqui uma foto apenas para ilustrar que junto com a anterior a gente também, além dos nervos motores, a gente também tem fibras que vão fazer sinapses nos gânglios da cadeia simpática. Uma ilustração no corte axial, justamente mostrando os ramos anteriores, as raízes raízes posteriores, emitindo aqui braços para a inervação da meninge, também braços para a inervação dos discos intervertebrais, fibras para fazerem sinapses com a cadeia simpática e os braços, os ramos primários posteriores para nutrir a musculatura para a espinhal e a pele das costas, e os ramos anteriores vão para os seus dermátonos ou miótomos correspondentes. Aqui apenas para a gente ter em mente isso daqui, do dermátono de cada segmento medular para a nossa prática clínica. E essa foi o exposto de hoje. Muito obrigado.